Olá, eu sou Felipe Recondo, diretor de conteúdo do Jota, e esta é mais uma entrevista, nova entrevista, da série A Disputa pela Constituição, os desafios de ensinar direito constitucional no Brasil polarizado, no Brasil de hoje. E hoje a entrevista é com Diego Werneck, professor do INSPER, meu parceiro de sem precedentes, com quem discuto há muito tempo, inclusive Supremo Tribunal Federal, e uma das primeiras pessoas que eu consultei sobre isso, né, sobre esse assunto, quando nós vimos um debate sobre como era ensinar direito constitucional nos Estados Unidos hoje. Diego, você foi uma das pessoas que falou, olha, aqui também tá complicado, super complicado. E hoje eu queria ouvir a sua experiência, Diego. Você dá aula no INSPER, já deu aula na FGV, na FGV Direito Rio, antes de ir para o INSPER, e queria te ouvir como é que está a sua experiência, suas dificuldades hoje de dar aula sobre direito constitucional, seja pela polarização política do país nos últimos anos, seja também pela crítica ao Supremo Tribunal Federal, pelas idas e vindas. Me conta, Diego, como é que está a tua vida como professor de direito constitucional no Brasil? Felipe, acho que a situação ficou mais complicada. Por um lado, bom, os últimos 10 anos não foram pródigos em oferecer para quem dá aula de direito constitucional temas, problemas interessantes, né? O Supremo se tornou mais importante, questões que antes eram discussões arcanas, não vou dizer nem de nota de rodapé, que eu acho que nem estavam em muitos livros, né? Se você pegar tudo que a gente aprendeu sobre o procedimento de impeachment, por exemplo, durante ali 2015, 2016, durante o processo de impeachment contra Dilma Rousseff, são coisas que, do ponto de vista intelectual, são importantes, são úteis para discutir em sala de aula, são úteis para motivar os alunos e mostrar como que a Constituição e os problemas de direito constitucional são vivos, no sentido de que não é um livro que vai resolver o seu problema, essas coisas estão em disputa na política o tempo todo, né? Tribunais e o Supremo especificamente são chamados a resolver disputas que apresentam argumentos importantes de ambos os lados. Então, vou começar dizendo que isso se tornou, acho, mais dinâmico e mais interessante ser professor de direito constitucional desde que quando eu comecei. Eu lembro que quando eu comecei, era difícil até achar casos, né, para usar em sala de aula, né? Eu ficava pensando, poxa, eu vou discutir aqui ordem econômica na Constituição, quais são os casos? Aí você lembrava, alguém falou que tinha um caso dos anos 90 que envolvia agências reguladoras estaduais, aí no final dos anos 90 aí você ia lá atrás, você precisava realmente fazer uma busca ampla para encontrar acórdãos que tratassem de temas que fossem importantes, interessantes, com controvérsias articuladas. Ali nos anos 2000 a situação começou a mudar e em 2010 não faltavam acórdãos que servissem para esse propósito. E qual que é o propósito? Você, em sala de aula, mostrar para os alunos a disputa em torno do significado da Constituição, mostrar que havia argumentos, havia um problema circunscrito ali pela Constituição, com argumentos que importavam dos dois lados, mas que também você podia pensar como que o cenário político e o momento que o país passava eram elementos que também podiam ser colocados nesse mix para entender, né? Ali, no 2010, acho que a gente estava num momento bom, né? Os anos seguintes também, ainda para quem ensinava direito constitucional. De lá para cá, a situação acho que começou a ganhar características mais desafiadoras e eu diria, negativas, num desses elementos ganhando uma proeminência exagerada, né? Que eu acho que é a proximidade do Supremo e das decisões com a política. Essa proximidade, independentemente de ser real ou apenas percebida, em muitos casos, acho que faz parte da opinião pública e da percepção pública e da conversa pública sobre o tribunal. E aí o desafio mudou muito, né? Acho que quando eu estava na graduação, Deixa eu saí da te fazer graduação... essa pergunta, Sim, inclusive, sim. Diego. Quando é que você saiu da graduação? Eu me formei em 2003, né? Final de 2003. E quando você teve aula, como é que era o estudo do direito constitucional? Como é que foram as tuas aulas? A primeira vez que eu
ouvir o nome de um ministro do Supremo, dar concretude, assim, uma pessoa de carne e osso, alguém que ocupa esse cargo, que é uma pessoa com uma biografia que é diferente do outro, e não era uma categoria abstrata, foi, lembro, na indicação do ministro Gilmar Mendes, em 2002, né? E não foi nem nas aulas de direito constitucional, na faculdade. Foi pelo entorno, de ver aquilo na imprensa, de ver, né, em eventos na faculdade, em outras instituições, e isso ser um tópico de discussão. Agora, não, nas aulas... E jurisprudência? Você tinha muito Nada. desenho, muito debate sobre jurisprudência nas tuas aulas, não? Não, imagina. Por isso, por exemplo, acho que para mim, quando eu encontrei um livro, né, acho que alguns livros dos anos 90 foram muito importantes, e ser exceções a essa regra geral, mas eu lembro que quando eu peguei o livro foi o primeiro que chegou às minhas mãos desse gênero, do Oscar Vilhena Vieira, chamado Supremo Tribunal Federal Jurisprudência Política, em 2004, eu acho, eu estava no mestrado, 2005, aquilo foi uma revelação, né? Eu falei, ele está falando do direito constitucional brasileiro conforme ele foi desenvolvido a partir de decisões. Isso era uma coisa que não fazia parte da minha graduação, né? Acho que eu já tinha me beneficiado muito da leitura de um livro que dava uma outra coisa, que era O Direito Constitucional e a Efetividade de Suas Normas, do Luiz Roberto Barroso, que dava duas coisas que também não tinham sido enfatizadas na minha graduação, que era, primeiro, um sentido histórico das transformações que vinham acontecendo no direito constitucional das últimas décadas. Tentar relacionar, de alguma forma, o que está acontecendo no direito constitucional com o regime político, em sentido mais amplo. Mas o livro do Oscar foi o que... e outra coisa que eu acho que o livro do Barroso proporcionava era uma conexão com dogmática jurídica, né? Acho que os livros de direito constitucional não eram também muito fortes, você tinha manuais que eram muito bons, mas eles eram muito mais descritivos de estruturas incontroversas, né? Eles eram descritivos de problemas que eram não problemas, na verdade, era dizendo, as coisas funcionam assim, né? E eu acho que o livro do Barroso foi o primeiro, para mim, que falou, tem uns problemas aí de como interpreta e aplica isso, deixa eu tentar dar um argumento de como interpreta e aplica. E o livro do Oscar foi o primeiro que tentou mostrar as escolhas que o Supremo tinha feito ao longo de vários casos para tentar concretizar a Constituição. Mas isso já estava fora da graduação, praticamente, né? Foi ali no final. E mesmo assim, foi nos anos seguintes, quando eu comecei a ter que dar aula de direito constitucional, e aí eu comecei a dar aula com o professor Joaquim Falcão, que já desde os anos 90, né, como professor da FRJ, usava muito casos do Supremo, mas isso era uma novidade para mim. Mas aí eu entrei naquele período que eu descrevi, em que você procurava os casos e você não encontrava. E aí outra coisa, acho que mesmo nesse período, e na trajetória que eu vinha da graduação, o desafio era como colocar mais política na discussão. O desafio era como você mostrar que essas coisas envolviam problemas que eram jurídicos, mas que tinham uma dimensão política, que se conectavam com a realidade política do país, decisões que não eram tomadas no vácuo, ministros que tinham trajetórias, às vezes políticas, mas de alguma forma que moldavam para que lado eles iam, né, no cenário, conectando o direito constitucional com o cenário político, e foi muito importante começar a dar aula com o professor Joaquim Falcão para fazer essa conexão. Agora, o desafio era esse, né? Eu preciso mostrar para os alunos que direito constitucional é controverso, não é você ler um manual e você ter estruturas sendo descritas na sua abstração e consensualidade, né? Todo mundo concorda que todas as coisas são ótimas e belas e funcionam bem na Constituição de 88. Então, mostrar que não era isso, que era disputa, que tinha a ver com poder, que tinha a ver com problemas. Com escolhas. Com circunstâncias, conjunturas. Exatamente, que também era isso, né? Que também era isso. Só que aí, né, acho que, né, aí o pêndulo estava muito para lá, né, poxa, o pessoal acha que é muita ideia, pouco problema, nada de política, né, eram ideias sem controvérsias. E consenso, exato. Consenso, exato, tudo funcionava bem, as divergências eram divergências, assim,
tem certos autores que são favoráveis ao parlamentarismo, autores que são favoráveis ao presidencialismo, né? Que, claro que são divergências importantes, mas, assim, esse bonde já partiu de alguma forma. Quando eu estava ali nos anos 2000, né, isso já não era mais a questão a ser resolvida no debate público. Então, o que eu acho que aí, né, essa ideia do pêndulo é que, nossa, 20 anos depois, eu, como professor, me vejo na situação oposta. Eu fico tentando convencer meus alunos e minhas alunas de que, calma, gente, eu sei que tem muita relação com a política, né? Vocês não precisam me dizer isso, eu estou ligado, mas, assim, também não é só isso, né? Tem um espaço importante, muito grande, para a gente discutir argumentos, falar quais argumentos convencem, quais não convencem, né? Pensar em como que tem coisas que são incontroversas mesmo, ao menos deveriam ser coisas que, de fato, dá para você traçar uma linha e falar, olha, isso é uma posição muito heterodoxa, isso daí, né, ninguém nunca falou, ninguém nunca defendeu, está bem fora do que é aceitável no direito constitucional. Esse é o desafio, tentar trazer Então a bola de volta. Você saiu de uma nutrição, uma tentativa de buscar casos agora para uma lipoaspiração, né? Assim, agora você está tentando mostrar para as pessoas que tudo bem, tem muita política sim, mas o seu esforço me parece hoje, Diego, pelo que você está mencionando, tá bom, passa uma régua e vamos ver o que é daqui da nossa aula para a gente falar do que é incontroverso, do que é consenso, do que é método, e um pouco convencer os alunos de que nem tudo é um vale tudo, ou de que nem tudo está à disposição. Sim, e de que, embora existe uma dimensão de poder no que o Supremo faz, por exemplo, que significa que os ministros vão errar, sob qualquer ponto de vista, alguém vai achar que eles estão errando em algum momento, inevitável, mas que isso não deveria fazer, eu digo para os meus alunos e minhas alunas, se seguir daí que então vale tudo. Se pode existir decisões com as quais eu não concordo, então é porque vale tudo, então porque isso é um ato bruto de poder. Acho que a gente precisa, como comunidade jurídica, né, como comunidade política mais ampla, ser capaz de manter essas duas ideias na cabeça, né? O Supremo decidiu, isso tem que ser respeitado, mas eu acho que está errado. Acho que a gente tem que ser capaz de manter essas ideias na cabeça e você precisa desenvolver a musculatura intelectual para acreditar nessas duas coisas juntas, né? Não é um ato de pura submissão. Ao contrário, é você ser capaz de entender as razões pelas quais você obedece, apesar das razões pelas quais você discorda. Isso é difícil, isso envolve, né? Olha, eu vou dizer para os meus alunos o tempo todo que no fundo você está sendo pessoa de direito constitucional e você está sempre jogando no seu próprio contrapé, né? Porque quando você convence os alunos que então é direito, não é política, você tem que puxar o freio de mão e dizer, mas vamos lembrar que tem política também, vamos lembrar que a gente está lidando com o campo do direito que está mais próximo aí da política e dos valores, né? O mais rarefeito, digamos, em alguns aspectos. Aí eles falam, é Diego. verdade. Engraçado, Diego, que a gente conversa há muito tempo, né, sobre Supremo, a gente escreve juntos, escreveu artigo juntos, gravo sem precedentes, escreveu Parede de Som de Vidro, e eu me lembro também, eu cubro o Supremo há algum tempo já, eu lembro ainda daqueles mantras que se repetiam de decisão do Supremo não se discute, se cumpre, que a gente não fala mais, ninguém repete mais, e isso é de pouco tempo, né? E de decisões, lembro de a imprensa também tratar, não, essa decisão do Supremo foi técnica, quando também não cabia sequer essa classificação, né? Ela é técnico-jurídica, técnico-política, etc. Então, eu mesmo, na cobertura, já vejo até a própria imprensa mudando essa cobertura. Aí eu fico com uma curiosidade em relação a você, quando os teus alunos chegam para a tua primeira aula, como é que eles chegam? Que ideia que eles trazem na cabeça e te desafiam a explicar tanto o direito constitucional quanto o Supremo Tribunal Federal? O aluno chega com uma explicação para cada decisão, eu acho, né? Ele chega já, claro, se ele leu, né? Se ele ou ela lê jornal, não sei se as pessoas ainda leem, né? Mas assim, se ele ou ela recebeu algum conteúdo sobre a decisão polêmica do Supremo da semana,
e provavelmente recebeu alguma coisa, isso nunca é uma simples informação, né? Isso chega como o ministro tal, que foi indicado pelo governo tal, fez uma coisa que é de interesse de não sei quem. O ministro tal se encontrou com não sei quem antes de decidir. Decisão do ministro tal favorece não sei quem, que é aliado de não sei quem. E, assim, essas informações, não, elas podem ser mais ou menos precisas, podem estar certas ou erradas, mas esse tipo de informação não podemos negar que está aí, né? Assim, isso daí é parte do cenário. Agora, você chega com essa explicação, e aí se você chega com essa explicação, você não há muito espaço, eu acho, na sua cabeça para tentar discutir coisas que podem parecer ingênuas, né? Como, mas qual o argumento o ministro usou, né? E é curioso... Ou seja, Diego, desculpe te interromper de novo, mas eu para saber o seguinte, quando o teu aluno chega e vai para a tua primeira aula, eu imagino, e deixo aqui a pergunta também para você, que você vai ter que explicar essa parte consensual, essa parte de como é o desenho da Constituição, etc, etc. Uhum. Mas ele já vem na cabeça, então, com essa disputa em torno da Constituição, ele já vem com o chip de fábrica de que tudo está em disputa mesmo, que não tem consenso, que é tudo uma questão de escolha? Engraçado, Felipe, não sei se é exatamente isso, ouvindo agora você formulando assim, eu acho que não, porque o mesmo aluno que acha que a explicação é política, e que no fundo é uma questão de poder, tem muita certeza de que a resposta certa é a dele. Então, de uma maneira um pouco estranha, talvez, pensando agora, eu acho que é muito comum encontrar a seguinte combinação. Eu tenho certeza que a explicação é política e a decisão certa é a que eu concordaria que não é essa. Essa é tecnicamente certa e se aconteceu isso é porque é político. Então, é mais complicado, talvez, do que isso, porque o que eu preciso, antes de mais nada, é convencer os alunos e as alunas de que divergência sobre a Constituição é do jogo. Se não tivesse divergência, a gente não precisava de tribunal, de Supremo, de controle de constitucionalidade, né? E eu acho que eu tento muito insistir na ideia de que o controle de constitucionalidade e o Supremo são estruturas para lidar pacificamente com disputas de interpretação e aplicação da Constituição e da legislação que, olha, muitas vezes elas vão estar muito próximas das nossas convicções morais e políticas, e você pode até achar que não, você pode achar que você é o técnico, mas o outro lá que discorda de você vai estar achando que você que é o político, né? E uma vez que eu consiga, não acho que eu sempre consigo, mas tento, uma vez que eu consiga incutir essa ideia na cabeça das pessoas, eu acho que aí tem mais espaço para você, pelo menos, dizer, bom, tem aqui uma explicação política do que aconteceu, mas será que esse não é um caso que o argumento que foi dado para tomar essa decisão não é razoável? Não é um argumento que faz sentido? Porque lidar com decisão judicial é você lidar o tempo todo com o fato de que você nunca vai saber exatamente a motivação, né, a razão pela qual juízes decidem no fundo da sua psique, ou às vezes nem tão no fundo assim, né, um cálculo bem explícito que pode estar na cabeça da pessoa. Você tem os argumentos. Então, o difícil é como é que você tem que colocar o aluno nessa posição de levar a sério os argumentos, entender os argumentos, justificar os argumentos, mas não acreditar que os argumentos são o fim da história, explicam tudo o que está acontecendo. Em contrapartida, ele também não pode querer achar que só porque você encontrou uma explicação política, aquilo é o cálice sagrado da avaliação. Não é isso que explica tudo, né? Não é isso que resolve todos os problemas. E mais, acho que é tentar dizer o seguinte, se um dia você estiver nessa posição, o que você acha que seria o certo para alguém nessa posição? Não seria tentar levar a sério esses argumentos? Não seria tentar reconhecer que existe um espaço para divergência que envolve trabalhar com jurisprudência, com precedentes, com argumentos oriundos, né, desses elementos típicos do direito constitucional? E eu acho que é tentar fazer com que as pessoas sejam assim, sejam nessas discussões como elas acham que as discussões deveriam acontecer.
às vezes isso significa tornar o aluno, talvez, engraçado que é o contrário, né? Hoje, ele tem que ser hoje um pouquinho mais idealista, eu acho, um pouquinho. E a minha geração, acho que tinha que ser mais realista. Eu, na graduação, tinha zero realismo sobre o Supremo, sobre o direito constitucional, era uma ideia abstrata. Mas a abstração é importante, né? Então, acho que é tentar botar um pouco de abstração. Eu só enfatizaria isso, né? Que é também dizer para o aluno, não acho que é claro, e acho que tem a ver com polarização isso também. Acho que as pessoas vêm, muitas vezes, muito enraizadas nas suas posições, e quando você chega na sala de aula e você mostra que tem um espaço para você discutir os argumentos e as posições, que é um espaço não existencial, sabe? Você pode achar que esse argumento é fraco, que esse argumento é mais forte, sem que aquilo necessariamente signifique que você está abandonando as suas crenças mais profundas sobre o que é melhor para o país ou pior para o país. Eu acho que aí dá para ter você consegue criar uma zona de conforto um pouco maior. Mas o problema é que o professor precisa acreditar nesse equilíbrio também. Ele precisa acreditar que ainda faz sentido você discutir as decisões do ministro Supremo a partir dos seus argumentos. Eu acredito que existe espaço para isso, mas eu acho que está ficando difícil. Acho que a gente está trabalhando com um ônus grande. Né? A gente está trabalhando com um ônus grande. Seja porque... E eu acho que tem a ver com um envolvimento do Supremo com a política, que eu acho que é no sentido específico, né? Que não é necessariamente o sentido de você dizer que os ministros têm certas ideologias e, portanto, isso vai se refletir no que eles fazem. Uhum. Isso, eu estou totalmente confortável com esse fato, isso é parte da Claro, isso é democracia, base, né? isso é Base básico. para a escolha de um ministro diferente do outro, claro. Exato. Acho que não seria democrático se não houvesse uma relação entre o que acontece nas urnas e as pessoas que são colocadas lá para resolver essas questões de alguma forma. Uhum. Também é difícil convencer alunos disso, né? A ideia de que tem que ser um concurso público, o ministro Supremo, acho que vem muito forte, né? Nas categorias de base, assim, essa ideia vem muito forte. Não concordo em absoluto com isso, mas isso é assunto para uma outra conversa. Só que até me perdi agora, entrei nessa tangente, eu ia dizendo do... Mas deixa eu aproveitar o dia que você se perdeu, que aí eu vou te trazer para outro campo. Tá. Que você estava falando dos seus alunos que chegam já com essa motivação, essa ideia. Você estava dizendo agora, inclusive, do ônus, que está ficando, inclusive, mais difícil e tal. Mas quando você fala que o seu aluno já chega com a priori, já chega com uma posição formada, isso independe de posição política, ideológica, isso é algo que está enraizado porque isso está no debate público? Ou seja, não é porque o seu aluno é adepto de uma posição política A ou B, mas porque eles estão tomando consciência e formando já um julgamento sobre o Supremo e sobre decisões do Supremo, independentemente, portanto, de política partidária? Olha, né, isso são impressões anedóticas de alguém que dá aula para, sei lá, uma centena, um pouco mais, 100 a 150 alunos por ano, há quase 20 anos. Né? Minha impressão anedótica, uma anedota substantiva, muita gente, muitas gerações, mas eu acho, minha impressão é de que as pessoas vêm com um certo pragmatismo embutido. Não acho que pragmatismo no seguinte sentido, né? O papel do Supremo é fazer coisas que eu acho certas. E, como eu falei, as pessoas têm muita clareza do que é o certo, né? Acho que tudo bem você ter clareza do que é o certo aos 18 anos. Acho que todo mundo tinha essa clareza. Só que eu acho que a lista das coisas, né, que você acha que estão erradas no país e que tem que ser imediatamente resolvidas, acho que a pessoa de 18 anos chega hoje com uma lista muito maior e muito mais detalhada do que eu tinha quando eu entrei na faculdade. Com respostas também mais claras para problemas que não são fáceis de serem solucionados e que têm muitas respostas, né, à disposição.
Exatamente, e com menos paciência, talvez, né? Mas acho que aí não é só a juventude, acho que no geral as pessoas estão Sim. menos pacientes para, às vezes, o tempo, né, necessário da jurisdição, da democracia, mas enfim. E então acho que as pessoas chegam com uma perspectiva, estou generalizando, mas eu acho muito frequente, que é se o tribunal tem esse poder, por que esse poder não vai ser usado para fazer coisas que eu acho importantes, que eu acho boas, né? Tem pessoas que veem naquele momento o Supremo como sendo hostil aos seus valores e, portanto, podem ser mais críticas. Tem pessoas que veem o Supremo como mais alinhado aos seus valores e que talvez se sintam mais satisfeitas com... Ultrajadas, e por outro lado, algumas que se sintam mais ultrajadas, né. Mas eu ia te Sim, fazer esse de pergunta, você falou 20 anos, Diego. Você deu aula, portanto, e estava aqui descrevendo o ano de 2010, no momento em que o Supremo estava avançando numa pauta mais progressista, e que a gente não via esse movimento mais conservador, verbalizado, não tinha aham, espaço. O que, no final das contas, podia estar sendo ruim, podia estar, inclusive, nos, escondendo uma realidade, né. uhum. Mas na sala de aula, portanto, nessa época, você não via esse tipo de contestação, ou via? Olha, em 2010 exatamente, eu estava nos Estados Unidos, né? Eu fiquei uns anos lá fazendo mestrado, depois doutorado, e voltava para dar cursos Uhum, curtos aqui no verão, no verão de lá, né? uhum, Mas, então, mas quando, por exemplo, o Supremo engrenou esse 1, 2 anos aí, né, de decisões de direitos fundamentais de altíssimo exato. impacto, né? Então, anencefalia, união estável não Aham, afetiva, ação afirmativa, que aí o Supremo, né, só validou o que a lei dizia, uhum, a lei de anistia também foi ali em 2010, né? Então eram resultados diferentes, mas um período muito curto, sim, uma pauta muito intensa de direitos fundamentais. Quando eu volto imediatamente após 2011, eu volto a dar aula no segundo semestre de 2011, ah, eu acho que era um momento interessante porque, pela primeira vez, o Supremo está decidindo numa velocidade sem precedentes antes, né, pautas que eram importantes para direitos fundamentais, mas o que eu sempre tento recuperar daquela época, até quando eu pego o caso daquela época dos meus alunos, olha como eles estavam tentando construir um argumento sobre isso. sei. Olha como questões procedimentais eram importantes, né? Se olha lá na união estável uma afetiva, né, tinha uma questão de saber, né, tinha uma DPF e uma DIN juntas, né? Como é que a gente lida com isso aqui, dado que os objetos são diferentes e que, no fundo, o Código Civil diz a mesma coisa que a Constituição diz, o que se declara inconstitucional, o que se quer que declare inconstitucional é um Sim, texto normativo que é redigido de forma idêntica à Constituição. Então, parecem filigranas, mas esse é o tipo de caso que é muito bom para você tentar mostrar assim, claro que você pode ter uma explicação de uma visão moral, política dos ministros, mas o trabalho que eles fizeram nessa decisão não foi só dizer eu acho isso entendo. bom, eu acho isso certo, e é assim que vai ser. É, 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 lidem com isso. Não é isso que está acontecendo nesses casos. Então, o caso da união estável afetiva sempre achei um caso muito interessante porque os ministros estão ali tentando lidar com esse problema, que tem um texto constitucional que você não pode simplesmente ignorar, que coloca um ônus de justificação para você dizer como é que você está avançando naquele tema, dado que a Constituição diz lá que a união estável é entre homem e mulher, e tem um argumento que os ministros estão dando. Eu sempre uso esse caso, e é interessante que os alunos, evidentemente, os alunos de hoje nunca leram essa decisão. Se você não colocar para eles lerem, talvez Sim, saibam que ela foi tomada, nunca leram. Mas se você coloca essa decisão para discussão e você foca nisso, né, como é que eles lidam com esse argumento, é interessante porque eu acho que pessoas que podem ter, talvez, instintos e posições diferentes com relação ao tema, podem reconhecer que tem ali um esforço de resolver um problema argumentativo que não é resolvido simplesmente porque você acredita muito que está sei. certo o que você está fazendo. Então, esses casos desse período, a anencefalia é um outro desses casos também, eu acho que tem uma característica que eu acho que ela vai se perdendo um pouco também, Felipe, quando o tribunal, para usar aí uma metáfora que você cita, não sei agora que ministro falou isso, mas já vi você usando,
né, quando o Supremo está decidindo uma Copa do Mundo por semana, né? Eu acho Ministro que a Aires gente, Brito. ministro Aires Ministro Brito, Aires Brito, em algum momento ele falou, a gente não aguenta jogar uma Copa do Mundo por semana, e assim, pedindo um pouquinho mais de tempo para alguns processos, né? E olha que ele era o atacante desse time aí, nesses casos. Ele era um atacante soltinho, né, desses casos. Exatamente. Mas então, essa é uma imagem boa, porque se você vê o Supremo como uma máquina de dar decisões para resolver o problema que você acha que tem que ser resolvido, vai dar errado, porque você vai... por que você se preocuparia com essas filigranas, né? Você vai abandonar o processo, né? Você vai abandonar o Aquilo que processo, deveria ser o seu consenso na sua primeira aula de direito constitucional. Exatamente, né? Você vai. E é importante. Acho que eu preciso tentar mostrar para os alunos que direito constitucional, primeiro você tem que entender os limites. Aí, dentro dos limites, você explora as possibilidades. Mas é sob limite. Né? Julgar é sob limites, e o direito constitucional, se ele não for sob limite, ele não serve para nada. Porque são os limites que estão lidando com as instituições que, no fundo, os limites elas são os limites umas das outras, né? O Congresso, o Supremo e o presidente, né? Se você não acha que tem limites nessa altura, nessa estratosfera ali dos poderes, aí realmente vai ficar complicado. Então, vou te trazer para os seus limites, porque o que você estava falando quando você se perdeu era justamente sobre o ônus que estava ficando maior para você, como professor, de explicar para o aluno que sim, o presidente vai fazer escolhas de ministros que pensem de determinada forma, que o ministro pode colocar nas suas decisões a sua interpretação, sua visão de mundo, ideologia e tal, mas o que te trouxe, inclusive, até esse ponto aqui da nossa conversa, que me parece é você colocar esses limites, né? É você mostrar que isso daí é um ingrediente na decisão do Supremo Tribunal Federal e desse ministro, mas tem outros ingredientes nessa receita que parecem que foram abandonados, que você está me dizendo, lá dessa época, 2011 para cá. Uhum. Eu acho que tem um ingrediente que não era tão evidente em 2010, 2011, que é um tipo de política, que é a conjuntura. Eu acho que a conjuntura ganhou um espaço no funcionamento do Supremo que eu acho que não deveria ter. Né? Uma coisa é você pensar no nível muito alto, assim, de abstração, colocar que o tribunal tem que pensar nas consequências de suas decisões. Sim, tudo bem, num nível assim extremamente elevado, né, de abstração, o tribunal tem que ser responsável com relação ao que vai acontecer uma vez que decida. Mas isso é diferente de um ministro sozinho preocupado com o que vai acontecer na Praça dos Três Poderes entre 4 e 4:30 da tarde amanhã. Assim, exatamente. Né? Eu acho que essa proximidade das decisões com a conjuntura, e às vezes a conjuntura é até difícil para os alunos, muitas vezes, pegarem isso, porque ela atravessa a política partidária, né? Ela não tem a ver tanto com ideologia, tem a ver com miudezas, muitas vezes, de disputas políticas do outro lado da Praça dos Três Poderes, que eu acho que isso não deveria ter... É difícil imaginar como que uma coisa que varia de um dia para o outro, de uma semana para outra, deveria ser decisiva para uma decisão do Supremo sobre um grande tema desses. E isso você não consegue tirar da cabeça deles, né? É difícil, muito difícil. Até porque está na nossa, né? Está na nossa. Há tanto tempo e a gente vê, né? E acho que o comportamento do Tribunal de seus Ministros dá alimento para quem quer pensar dessa forma, né? É difícil você tirar do radar o fato de que tem muitas vezes, sobretudo, decisões monocráticas, né? Que o ministro está ali sozinho, ele e a conjuntura. Ele não tem um anteparo do colegiado, ele tem aquela suspeita permanente de por que ele decidiu monocraticamente esse tema agora, hoje. Então, sim, o tribunal não está cooperando, digamos assim, com quem quer acreditar e ainda acredita que as decisões que estão sendo tomadas, elas não têm uma correspondência perfeita, ajustável, segundo a segundo, com o que está acontecendo com disputa A ou B em Brasília na política. Isso é que mais me preocupa como alguém que ensina direito constitucional, porque
as decisões do Supremo deveriam ser o lugar onde as disputas políticas que são inevitáveis e que também moldam essas decisões de alguma forma, elas vão para se decantar e para ganhar uma outra forma, ganhar uma forma de argumento, ganhar, né, uma forma mais lenta. Acho que um tribunal que quer decidir tomando o pulso da política e que, na verdade, se orgulha disso, né? Acho que em muitas falas de ministros isso é uma coisa até louvada, dizendo, olha, nós estamos exercendo bem nosso poder porque estamos aqui acompanhando passo a passo, segundo a segundo, o que está acontecendo em Brasília. Eu acho que isso não é a minha visão de como deveria ser o direito constitucional, e eu acho que torna difícil convencer os meus alunos de que as ideias importam. Porque se você tem pressa para resolver algum problema da conjuntura, talvez ideias seja a última coisa que vá ser, de fato, relevante para você. Diego, obrigado por essa entrevista. Espero que o seu futuro seja um pouco mais fácil, mas acho que as perspectivas continuam as mesmas. De qualquer forma, obrigado pela ajuda para compreender essa conjuntura e boa sorte para você em sala de aula. Obrigado, Felipe, pelo diálogo de sempre e boa sorte com esse projeto. Muito curioso para ver o resultado. Maravilha, abraço.